Boa tarde a todos e a todas, neste domingo de festividade de São Pedro e São Paulo. Vamos então falar das intenções da nossa Santa Missa de hoje. Em ação de graças. Em ação de graças pelo dom da vida. Que coisa linda! Pelo dom da vida. Em ação de graças por todos os aniversariantes do mês de julho. Pela saúde de Jefferson Mandu, Rosilda, Ailton José Barbosa, Silvana Fernandes, pela saúde de todos aqueles que se encontram doentes, infectados pela Covid ou com outras enfermidades. Pelas almas, pela alma da minha mãe. Como é o nome da sua mãe que escreveu? Itamara. Tamara, qual é o nome da sua mãe? Ingrid. Obrigada. Oi? Olha que coisa mais linda, Tamara. Sua mãe hoje completaria 106 anos. Que coisa mais linda. Pela alma das famílias Mendes Beranex, Mério da Silva, pelas almas do purgatório, pelas almas perdidas, pelas almas esquecidas e por todas as pessoas que neste momento se encontram na hora da morte. E todas as intenções também que trazemos em nossos corações. Felizes, celebremos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Por diferentes meios, os dois combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Nossa gratidão a Deus pela missão do Papa Francisco, inspiração para as lideranças de todas as comunidades. Iniciemos nossa celebração com um cântico de entrada. Cântico número 7.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então hoje nós celebramos São Pedro e São Paulo. Na verdade a cor é vermelha, né? Aqui na Áustria hoje é dia verde, é dia comum, domingo comum. Mas no Brasil então celebramos São Pedro e São Paulo. Esses que são as colunas da igreja, cada um tanto fez pela igreja. Vamos pedir então a intercessão deles, eles que derramaram seu sangue, eles que tanto fizeram, eles que enfrentaram as maiores dificuldades, foram até o fim, mantiveram a fé. Peçando então a intercessão de Pedro e Paulo, peçamos perdão de nossos pecados, todas as vezes que tivemos medo, tivemos vergonha de Cristo, de evangelizar, todas as vezes que nós fizemos o mal, que nós não fizemos o bem que poderíamos fazer, que não confiamos totalmente em Cristo em nossas vidas. Entregamos então com confiança nas mãos de Deus todos os nossos pecados e peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Com muita alegria glorifiquemos a Deus. Rezemos a Deus então, o glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças em vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo,
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Podemos nos sentar.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. Hoje, então, nós celebramos São Pedro e São Paulo. Por que eles são celebrados juntos, vocês sabem? Porque eles morreram mais ou menos juntos na mesma perseguição de Nero. Nero, lá em Roma, então, mandou crucificar Pedro. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo e mandou cortar a cabeça de Paulo. E Paulo, então, foi decapitado, onde hoje lá é a Basílica de São Paulo, fora dos muros. E Pedro foi crucificado e sepultado, onde hoje é o Vaticano, a colina do Vaticano. E eles, então, a igreja celebra eles no mesmo dia, para lembrar dessa oferta dos dois, que amaram tanto a Cristo, que derramaram o seu sangue. Existe muito para falar de Pedro e Paulo, muita coisa. Mas então, eu quero chamar a atenção em primeiro lugar para o Evangelho de hoje. O Evangelho, Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. Imagina que eles voltaram. E Jesus então perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro tomou a frente e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só a resposta de Pedro. O Messias, as pessoas, os apóstolos esperavam, acreditavam que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias, né? Cristo é o Messias, a mesma coisa, né? Que Jesus era o Messias que viria. Mas Pedro falou mais, ele chamou ele de Filho do Deus vivo. Ele reconheceu em Jesus o Filho de Deus. Ele deu um passo muito maior do que os seus olhos podiam ver. Reconheceu o próprio Deus, o Filho de Deus ali presente. Por isso que Jesus respondeu a ele: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O Espírito de Deus revelou a Pedro aquilo que sozinho ele não podia ver. E Jesus continuou falando: por isso que eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Então, Jesus mudou o nome de Simão. Mudou o nome de Simão para pedra.
ou rocha. Em português nós chamamos de Pedro, nós masculinizamos o nome, mas a verdade é, ele chamou de pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus colocou Pedro como o primeiro chefe da igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E essa promessa de Jesus não é só para Pedro, é para nós também, é para todos nós. No nosso tempo, de todos os tempos, tantas vezes já tentaram destruir a igreja, não conseguiram e não vão conseguir, porque Jesus prometeu, e Jesus está conosco. Eu te darei a chave dos reinos dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Sabe por que o brasão do Vaticano tem as duas chaves? É por causa dessa passagem. Chaves do reino dos céus, a chave da terra. O que desligares da terra será desligado no céu, e vice-versa. Então, Jesus deu a Pedro autoridade como primeiro chefe da igreja, e essa autoridade continua com os sucessores de Pedro até hoje. O Papa Francisco, que é o chefe da igreja, também tem essa autoridade. E nós então temos que rezar muito pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, por todos aqueles que têm autoridade, que trabalham, os leigos. Temos que rezar muito. Nós vimos então aqui na primeira leitura. O que aconteceu na primeira leitura? Vamos ver se alguém se lembra da primeira leitura. O rei Herodes começou a perseguir os apóstolos, matou Tiago maior, irmão de João, e mandou prender Pedro. O que aconteceu então? Pedro lá, com muitos soldados tomando conta dele, para que ele não fugisse, para que não tentassem soltar ele, apareceu um anjo do Senhor. E aqui Pedro mesmo fala a Lucas, que escreveu o Atos dos Apóstolos. Uma luz iluminou a cela, o anjo tocou o seu ombro, mandou levantar, as correntes caíram, ele mandou se vestir, ele se vestiu, saiu, as portas se abriram, os portões se abriram, e quando viu, Pedro estava lá na rua, e aí ele se deu conta que realmente um anjo tinha salvado ele até ali. Você pensou que de repente fosse uma visão, um sonho. Por que isso aconteceu? Vemos aqui no versículo 5. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Nós temos que rezar sem cessar uns pelos outros. Nós temos que usar da oração como uma arma. Nós estamos numa batalha espiritual nessa vida. Temos que rezar muito. Cada dia rezar o terço. Enquanto rezamos o terço, nós temos que interceder pelos nossos familiares, por todos aqueles que pediram nossa oração, pelo Papa, por todos, por toda a igreja, por todo mundo. Temos que nos acostumar a fazer isso. Porque sim, Deus vai usar a nossa oração para fazer muito bem. Esse é o mistério da comunhão dos santos, que nós falamos no creio. O que significa isso? Todos os cristãos estão unidos. Então, quando um se levanta, toda a igreja ganha. Temos que rezar, então, interceder um pelos outros. Nós vemos aqui, na segunda leitura, São Paulo falando sobre isso. Na segunda leitura, então, Paulo escreve da prisão. Ele estava preso em Roma e escreve a Timóteo, seu amigo, seu companheiro. Ele fala a Timóteo: olha, quanto a mim já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Então Paulo sabia que iria morrer. E ele escreve
a Timóteo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate. Nós também temos que combater o bom combate em nossas vidas. Como diz lá em Efésios, vestirmos a armadura de Deus, o escudo da fé, a espada da palavra de Deus. Temos que nos armar, e a principal arma que temos é a oração. Quando nós rezamos uns pelos outros, nós nos colocamos em combate, nós lutamos contra o mal, nós lutamos pelo reino de Deus. Temos que fazer isso cada dia. Tem que ser uma coisa pela qual nos acostumamos, a oração do terço, nossa oração pessoal com Jesus, no nosso quarto, sozinhos, como você fala a um amigo. Várias orações que tem, o terço da misericórdia. Nós temos que nos acostumar a sermos intercessores. Intercessor é aquele que reza um pelo outro. Que nós possamos então participar desta batalha diária. Com certeza, com a oração, nós vamos conseguir mudar o mundo. Vamos pedir então a Deus que nos dê essa graça. A graça de sermos como São Paulo, de lutarmos o bom combate em nossas vidas, o bom combate. A coroa da vitória nos espera naquele dia, para todos nós que permanecermos até o final. Senhor Jesus, nós te pedimos pela intercessão de São Pedro e São Paulo, dá-nos essa graça de lutarmos o bom combate, de construirmos o reino de Deus, esse mundo, ajudarmos a construir, de orarmos um pelos outros, de tomarmos nossas mãos as armas da fé, da caridade, da esperança. Dá-nos, Senhor Jesus, a fortaleza. E não nos deixe, Senhor, cair nas mãos do inimigo, cair em tentação, cair no mal jamais, no pecado. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos, porque fizestes de cada um de nós os teus guerreiros para combatermos o bom combate. Professemos nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, na solenidade de Pedro e Paulo, pedras fundamentais da Igreja, supliquemos ao Pai dizendo: Senhor, escutai a nossa prece. Vós, Senhor,
que estivestes ao lado dos perseguidos, fazei a Igreja sempre solidária aos que sofrem aflições por causa do Evangelho, nós o suplicamos. Vós que conduzistes Pedro ao primado da Igreja, protegei e abençoai o Papa Francisco em sua missão evangelizadora, nós o suplicamos. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, motivai as autoridades do nosso país a se empenharem por condições de vida digna nas prisões. Nós o suplicamos. Vós que chamastes Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar para o serviço do vosso reino pessoas generosas e cheias de amor pelo Evangelho. Nós o suplicamos. Vós que reunistes o povo disperso ao redor dos apóstolos, congregai vossos fiéis num só rebanho e sob um só e bom pastor, nós o suplicamos. Por nossos familiares, aqueles que mais precisam, Senhor, de vossa misericórdia. Tudo isso entregamos a Ti, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Nos sentemos agora então para o nosso ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos
acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Sua palavra não passará, mas sua palavra não passará, não passará, não passará. Filho de Maria, bendito que vem, em nome do Senhor, Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Mas sua palavra não passará. Não passará. Não passará. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente,
eu dei aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Cristo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus,
Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz daquele que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo, me guarde para a vida eterna.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, ver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma por Cristo, nosso Senhor. Amém. Lembrando que segunda-feira tem o terço também às 21h30, conduzido pelo pessoal de São Polten, e a terça-feira às 21h, terça-feira às 21h, o terço dos homens. Todos os homens são convidados a participar também. Pelo Zoom nós podemos mandar o convite, certo? Muito bem. Pedindo então que Deus venha nos orientar, nos conduzir, nos fortalecer e nos tornar verdadeiros guerreiros, que possamos lutar o bom combate em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.